Mas vamos lá. O tema da nossa conversa hoje, da nossa palavra, é Deus é bom. E eu queria que você profetizasse isso para quem está do seu lado de novo. Deus é bom. Mas profetiza para quem está de um lado, do outro. Deus é bom. E sabe, você pode perceber uma coisa. Se você falou isso de verdade, é bem provável que você tenha falado sorrindo. Aquele mau humor já foi embora. Aquele peso vai embora quando você declara que Deus é bom. Essa frase ficou no meu coração durante essa semana. Eu fui visitado por Deus com essa verdade. E Deus pôde reafinar os ritmos do meu coração. E eu acredito que isso é um pouco do que vai acontecer nessa manhã. Deus vai afinar o ritmo do nosso coração. Essa frase é uma arma de guerra. Eu vou dar a chance de você falar de novo no seu lugar. Deus é bom. Ela é uma arma de guerra. Eu fui liberto essa semana. Às vezes você acha que você é liberto só de forças espirituais. Não, a gente não gosta do inimigo. É por isso que se você é crente mesmo, você fala, está amarrado, repreendido. Você manda embora. Mas às vezes você vai ser liberto de coisas que estão aprisionando a sua mente. Pensamentos, dúvidas, receio, medo, ansiedade. E essa frase, Deus é bom, faz você reposicionar o seu coração. Deus é bom é um grito de liberdade a um coração cativo. E às vezes nós, como povo, como filhos de Deus, estamos aqui, mas nossa alma está presa. Estamos preocupados, ansiosos, pensando como que vai ser o amanhã. E foi durante essa semana que essa verdade ganhou força no meu coração. E eu pude ter os últimos dias maravilhosos. Até recuperei alguns cabelos pretos. Não, graças a Deus, ainda não estou no shampoo. Então, isso foi o shampoo. Gente, a família é uma bênção, né? Essa frase, Deus é bom, me deu até mais paz. Para não entrar em guerra com alguns irmãos herodianos. Mas Deus é bom. Isso restaura a nossa forma de viver. E o que nós vamos fazer hoje, então, é mergulhar nessa verdade. Eu quero começar com Salmo 34, versículo 8. Porque acreditar que Deus é bom vai restaurar os ritmos, vai restaurar a cura, vai fazer com que a sua alma esteja firmada. E o salmista fala assim, provem e vejam como o Senhor é bom. Você tem um Deus que te chama não apenas para declarar que Ele é bom, porque você pode declarar coisas que o seu coração nem acredita. Você pode falar coisas que não fazem parte da sua consciência. Mas Deus chama os seus filhos a provarem da bondade dEle. Nessa manhã Ele está convidando você não apenas a cantar, Deus é bom. Várias músicas que a gente canta na igreja, diz Deus é bom, enfim. Mas Deus está dizendo, olha, vocês vão provar e vocês vão ver. Vocês podem provar e ver como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Veja, é muito difícil você fazer de Deus o seu refúgio quando você não entende que Ele é bom. É muito difícil você confiar, porque refúgio fala de um lugar de segurança, de um lugar de escape. Refúgio fala de você estar protegido. Então Deus está falando, olha, provem e vejam. E eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de você provar a bondade de Deus. De você experimentar a bondade de Deus. Então a Bíblia chama o povo de Deus a desfrutar a bondade dele. Eu quero não apenas cantar que Deus é bom ou falar que Deus é bom, mas viver de acordo com essa bondade. O primeiro tema então, o primeiro ponto que nós vamos falar é arrependei-vos. E alguns domingos atrás o Tiago esteve pregando sobre isso, a Shayla pregou sobre arrependimento. Porque arrependimento é a capacidade dada por Deus ao ser humano de mudar de caminho, de mudar de rota, de mudar de visão, de mudar a percepção. E durante boa parte do que nós aprendemos foi se arrepender das coisas que nós fizemos que foram erradas. Mas a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento de qualquer caminho que não seja o caminho de Deus. E talvez tenha muita coisa boa que você está fazendo na sua vida que você vai ter que se arrepender. Talvez tenham coisas que momentaneamente elas parecem boas, mas se elas não são o centro do coração de Deus, vai vir o arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo fala algo muito interessante. Ele fala assim, ou será que você despreza as riquezas da bondade? Será que você pode falar riquezas
da bondade. Imagina que a bondade de Deus é rica. A bondade de Deus, ela é rica. Ela é rica em amor, em alegria, em perdão, em dança. Experimentar a bondade de Deus é experimentar a riqueza. E Paulo está falando, será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Ou seja, Deus deseja te levar a um nível tão grande na bondade dele, que você se arrependa. Paulo traz um versículo onde não é o medo, não é a culpa, não é o receio, não é a dúvida, mas ele fala de um dia e de um tempo onde nós veríamos a bondade de Deus de uma maneira tão maravilhosa que a gente se arrependeria do que está vivendo. Imagina que a bondade é uma arma de guerra. A bondade de Deus é uma arma de guerra que te livra de tudo aquilo que você não pode estar vivendo. Agora, muitas vezes a gente se arrependeu por culpa, por medo, por pensar que os nossos atos poderiam nos levar a um lugar muito ruim. Mas agora Paulo abre um novo caminho dizendo, experimentar a bondade de Deus faz o ser humano mudar de rota. E isso é metanoia. Então, podemos nos arrepender acreditando que Deus é bom. A maior batalha da humanidade nunca foi apenas contra o pecado. A maior batalha da humanidade começou com uma dúvida. Será Deus tão bom assim? Você tem ideia que o que o inimigo plantou num jardim foi essa dúvida? Adão, será que Deus é tão bom assim? Porque Adão, você foi criado em um lugar maravilhoso, tudo funciona, você foi criado em imagem e semelhança, mas será que isso aqui é tão bom assim? E essa dúvida fez Adão comer de um fruto. E até hoje, as dúvidas a respeito de quem Deus é, nos leva a experimentar muito menos do que aquilo que Ele pode fazer. Então muitas vezes o inimigo vem contra você, não com um tridente ou com alguma coisa ruim. Às vezes ele vem só com uma dúvida assim, será? Será que Deus é tão bom assim? Será que Ele pode fazer? Então, quando nós enxergamos a bondade de Deus, e quando nós voltamos a crer que Deus é bom, nós nos arrependemos. E nos arrependemos de qualquer outro estilo de vida que não seja o estilo dele. Então, essa mudança de mente, ela vem com uma mudança de percepção. Veja, o nosso coração foi feito por Deus para acreditar em alguma coisa. O nosso coração foi feito por Deus para confiar em algo. E a pergunta que Deus está fazendo para nós nessa manhã é: no que você tem confiado? Qual tem sido a fonte da sua confiança? Porque se a sua confiança estiver em qualquer outra coisa que não seja a bondade de Deus, isso vai dar errado. Então, no que nós estamos confiando? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. E antes de ler, eu quero dizer que qualquer outra vida vivida longe da bondade de Deus vai nos levar ao cansaço. Qualquer outra, até a religiosa. Jesus aparece e ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então Jesus aparece em cena e ele está dizendo: olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tem alguém que precisa de descanso nessa manhã? 2 pessoas, não é possível. Se Jesus estivesse aqui hoje, seja sincero, seja vulnerável, tá? Porque quem não é vulnerável nunca é curado. A hipocrisia coloca máscaras em nós que nos mantém totalmente enfermos. Mas a nossa humildade e vulnerabilidade faz a gente estender a mão para o médico, que é Jesus. E Jesus falou: eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão enfermos. Porque perguntaram para Jesus assim: por que você anda com as pessoas quebradas? E Jesus falou: porque eu sou o médico. Então ele pergunta: olha, se tem alguém cansado e sobrecarregado, vem a mim. E eu quero perguntar: quantos aqui nessa manhã se sentem cansados ou sobrecarregados? Levanta a mão, de verdade. E isso não quer dizer que você não seja um cristão. Porque semana passada eu estava quase surtando. Eu estava cansado e sobrecarregado, amando a Deus, servindo a Deus, lendo a Bíblia. Cansado e sobrecarregado, porque aquilo que começou com Deus e com um sorriso, se não continuar na bondade de Deus, se torna peso. E às vezes o sonho que você sonhou ontem se torna o seu pesadelo de amanhã.
Porque não é o sonho que te faz feliz e não é o sonho que te descansa, é a bondade de Deus que te faz feliz. É a bondade de Deus que te faz entender que tudo funciona. E essa semana então, eu não sei em que momento foi, mas parece que Deus abriu uma janela da bondade dele na minha vida. E eu comecei a lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que um dia eu possa vir a ter, veio dele e volta para ele, porque ele é bom. Não tem a ver com o que eu posso fazer, ou com o que eu posso produzir, ou com o que eu posso sustentar. Porque veja, as mentiras do inimigo para te destruir, elas vêm de forma sutil. Elas vêm assim: Deus abriu uma porta na sua vida e você passou por ela. Foi assim ou não foi? Foi ou não foi? Eu te instigo a anotar as 10 grandes vitórias da sua vida. E você vai ver que a grande maioria delas, Deus chegou lá primeiro que você. Pode anotar, eu fiz isso no culto que alguém estava pregando, acho que foi a Shayla, porque ela falou assim: podemos imaginar que Deus é tão bom assim? E a mentira do diabo era desacreditar o homem na bondade de Deus. E eu comecei a pensar: então deixa eu olhar a minha vida e deixa eu ver as vitórias. No meu casamento, Deus chegou primeiro. Quando meus filhos nasceram, Deus chegou primeiro. Eu estou dizendo só vitórias naturais, tá? Antes de eu querer ser pastor, Deus falou: você é meu pastor. Antes da gente chegar aqui, Deus já tinha falado que a igreja era aqui. Todo lugar que eu cheguei, Deus tinha chegado primeiro. Todo lugar que eu cheguei, Deus chegou primeiro. Por quê? Porque Ele é bom. E Ele abre o caminho para os seus filhos. Todo lugar importante na minha vida, Deus chegou primeiro. Qual é a arma do inimigo? Agora você tem que cuidar do lugar e sustentar o lugar. Agora você que chegou lá porque Deus te colocou, agora você tem que dar conta. E se você não der conta, tudo cai. É mentira, porque a palavra diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Aleluia. E o inimigo muitas vezes vem: olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, a sua vida vai ruir, a sua família, as suas finanças, a igreja, e você tem que proceder, e você tem que performar. E às vezes dentro de um caminho aberto por Deus, a sua caminhada está cheia de pressão. Por quê? Porque você esqueceu que Deus é bom e é a bondade dele que te conduz à mudança. É a bondade dele que te conduz ao novo. É o amor dele que abre o caminho. E aí de repente você pode estar trilhando algo divino. Você pode estar dentro do propósito, mas cheio de pressão. E aí aparece Jesus falando para o povo judeu: vocês que receberam a lei, vocês que são o povo de Deus, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode botar aqui atrás o versículo de novo? E eu darei descanso a vocês. Diga no seu lugar: eu darei descanso a vocês. Veja que Jesus não fala: eu vou dar a vitória que você está querendo. Jesus nunca prometeu: venham até mim e aquele seu sonho. Sabe por quê? Porque o seu sonho vai esmagar você. E a sua vitória de hoje não te sustenta no amanhã. A única coisa que te sustenta é o próprio Deus. Então Jesus fala: venham até mim e eu vou dar descanso a vocês, porque eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou o único lugar que você pode vir sempre, que vai ter água. Versículo 29. Próximo versículo, conseguimos? Tomem sobre vocês o meu jugo. O que ele está dizendo? O descanso não vai vir na sua próxima vitória. O descanso não vai vir pela circunstância. O descanso vem de você pegar o meu jugo. Agora imagina que coisa maravilhosa. É você viver com o peso de Jesus. Com o jugo de Jesus. E ele fala: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Descanso para a alma. Sabe qual é o grande problema da humanidade? A gente quer um mês de férias com a alma sobrecarregada. E Jesus está dizendo: vocês não sabem descansar, porque só eu posso dar descanso para o coração. Só eu posso dar descanso para a alma. Só eu posso tirar o peso da performance. Só eu posso tirar o peso da comparação. Venham até mim e eu vou ensinar vocês o que é viver, porque eu sou manso e humilde. Aleluia. Então, quando nós pensamos nas pessoas que se encontraram com Jesus, de fato elas se encontraram com a vida, elas se encontraram com a fonte de águas vivas. A mulher samaritana, Jesus fala: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios, porque eu sou a água viva.
Veja, todo o caminho da humanidade é marcado por Deus chamando seus filhos a acreditarem na bondade dele. A grande questão é, acreditaremos nós ou não? Será que nós podemos olhar e enxergar Deus é bom e Ele cuida e Ele faz e é tudo por meio dele? Porque senão a gente pode sair do Egito, chegar diante da terra prometida e ver que lá tem gigante e olhar para a gente e falar, eu não dou conta. Sabe qual é a boa notícia? Você não dá conta. O quanto mais rápido você se acostumar com isso, melhor vai ser. E aí de repente quando você fala assim, então se o chamado não é para eu olhar para mim, é para eu olhar para quem? É para eu olhar para Deus e acreditar na bondade dele. Venham e provem e vejam que eu sou bom. Eu quero ler com vocês nessa parte de arrependimento, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Presta bem atenção nesse versículo, porque nesse versículo está uma síntese do que muitas vezes é a caminhada humana. E Deus fala assim, o meu povo, quem? O meu povo, não era quem não conhecia Deus. Ele não está falando para o povo distante, ele está dizendo para o povo que conhecia o coração dele, ele está dizendo para o povo que era dele, ele está dizendo assim, o profeta está dizendo, o meu povo cometeu 2 crimes. Gente, cometeu 2 crimes. Presta atenção, eles me abandonaram, eles abandonaram a mim, o quê? A fonte de água viva. E o que eles fizeram? E cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Eita! O que Deus está dizendo é, o povo que eu criei me abandonou, e eu sou a fonte de águas vivas. E quando eles me abandonaram, eles começaram a construir cisternas. Sabe, de um lado nós estamos vendo graça, fonte de água viva que flui. Aleluia. Do outro lado nós estamos vendo esforço, porque quando você abre mão da graça, você necessariamente e obrigatoriamente vai cair no seu esforço. Então eu não estou me alimentando das águas vivas, aí você começa a dizer, o que eu preciso fazer? E de repente aquilo que começou como uma enchente, como um tsunami de água viva na sua vida, agora você está criando cisterna. E aí você cava, você se esforça. E aí você vai, não, mas isso aqui melhorar. Não, eu já acumulei tanto. Agora a minha vida está protegida, porque eu tenho isso aqui na minha conta. Não, e agora o meu concurso. Não, e agora que eu fiz isso aqui, agora que essa porta abriu. E aí você está cavando, e Deus está olhando. Eles começaram na fonte, mas estão cavando cisterna. Mas só tem um problema, as cisternas são rachadas. E não pode reter água. E quando você sai da água viva e você vai para a cisterna, o seu caminho é um só, frustração. Eu coloquei toda a minha alegria na minha família, frustração. Eu coloquei a minha segurança nos bens que eu possuía, frustração. Por quê? Porque é cisterna e Deus está chamando isso de crime. Deus disse, o meu povo cometeu crimes porque eles me abandonaram, a fonte da vida, e eles começaram a construir no seu próprio esforço, nas suas próprias obras, suas cisternas. E sabe o que acontece com uma cisterna quando ela está rachada? Ela vai secar. Ela vai secar. E quando a cisterna secar, você vai voltar a ter sede. A boa notícia que eu tenho é que o Cristo, que flui águas vivas, nunca se esconde de nós. E Ele está de braços abertos dizendo, aqueles que construíram as cisternas, mas continuam com sede, venham a mim, e eu darei a vocês o descanso verdadeiro. Aqueles que se colocaram no seu esforço, na sua eloquência, no seu currículo, no seu título, e agora estão vendo que isso não é nada, venham até mim porque eu tenho as águas vivas. Aleluia. Estava ouvindo essa semana um podcast do Kevin Love, um grande jogador da NBA. E ele nos últimos anos abriu a sua alma mostrando como ele foi um dos maiores jogadores da NBA. Ele sempre esteve lutando com a depressão, com a crítica, com a pressão. E ele fala, a melhor coisa que eu fiz foi abrir minha alma, porque as pessoas viram que eu não era perfeito. Tem até um documentário no Netflix chamado O Peso do Ouro, que mostra que muitos daqueles que conquistaram coisas que todo mundo quer, chegam lá e estão extremamente infelizes, porque a cisterna é rachada. E ele contando o caminho que ele está fazendo para recuperar a alma. E eu no carro ouvindo, pensando, se ele conhecesse o Cristo das águas vivas seria mais fácil.
E o que eu quero dizer para nós, para cada um de nós, é que nós temos que tomar muito cuidado, porque se esquecer da bondade de Deus é se concentrar na cisterna. E uma igreja pode se tornar a sua cisterna. Fala, Deus. E de repente você está tão acostumado com as coisas que você fala assim, eu já sei até fazer, Deus. Olha, se você quiser pode tirar férias, porque a gente já sabe, tá? E Deus está dizendo para a gente, vocês não sabem nada. Vocês não sabem o que fazer, vocês não podem fazer, porque João 15, Jesus gritou dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. A autossuficiência de vocês não serve para nada, mas o mesmo Jesus que falou que sem Ele nós não podemos fazer nada, falou, mas em mim vocês vão dar frutos. Em mim vocês vão crescer. Veja, o chamado do Evangelho é nós voltarmos ao Cristo vivo, que nos liberta da religião, que nos liberta da performance, que nos liberta da comparação, que nos liberta dessa vida seca e inútil de cisterna, achando que nós temos alguma coisa porque estamos construindo cisterna, quando nós estamos perdendo as águas da vida. É por isso que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Porque quando você está vendo as suas cisternas, de repente você olha para a fonte, você em algum momento tem que dizer, Deus, eu errei. E essa semana, como eu falei, eu estive sendo liberto, dizendo, Pai, perdoa pela minha ansiedade. Perdoa por querer ver as coisas do meu jeito. Perdoa por achar que eu preciso sempre fazer mais, e melhorar mais, e estudar mais, e ler mais. Hoje em dia até fit a gente tem que ser. Nem comer o que a gente quer, a gente não pode mais. Porque você está ali, não, é desse jeito, é dessa forma, tem que ser dessa maneira. E quando você vê, você está num ciclo, tá, gente? Que está trazendo peso. Porque eu preciso fazer, eu preciso falar, eu preciso ajudar todo mundo. Não, eu preciso aconselhar todo mundo. Não, eu preciso ver todo mundo que está com crise no casamento. Eu preciso ver quem está sem dinheiro na conta. Eu preciso ajudar. Louco, você não pode ajudar ninguém. A única coisa que você pode fazer é ser um canal dessa fonte de água viva que jorra. Porque senão já você vai estar que nem todo mundo. Porque a vida não é você, a vida é Cristo em você. Mas eu preciso profetizar porque Deus me deu o dom de profetizar. E de repente, até os presentes de Deus e aquilo que você fez no início com o olho brilhando, hoje você faz chorando. Por quê? É porque você esqueceu da fonte da vida. E aquilo que começou como fonte se tornou só mais uma cisterna. Mas hoje o convite de Deus é: fechem as cisternas e voltem à fonte. Fecha a cisterna e volta à fonte. Porque senão já vão dizer que você é pastor. E você é muito mais que um pastor. Já vão dizer que você é um político. Você é muito mais que um político. Já vão querer nomear você em alguma coisa, querer que você haja de acordo com aquela coisa. E tudo que quiserem nomear você é pequeno. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mas isso só volta pra gente quando a gente volta pra fonte. E se isso acontecer, Deus é bom. E é o segundo ponto da pregação: em todas as circunstâncias ou em todas as estações, Deus é bom. E eu quero que você fale com quem está do seu lado, profetiza: em todas as estações, Deus é bom. Em todas as estações, Deus é bom. Qual é a diferença? Deus não é bom porque está acontecendo algo com você. Deus é bom porque Ele é bom. E ponto final. Então vamos parar com essa loucura de dizer: Deus é bom porque agora o milagre veio. Deus é bom antes de você precisar do milagre. Ele é bom. Em todas as estações Deus é bom. Os salmistas chamaram: louvemos a Deus em todo o tempo, dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias, quando Israel caiu no meio do exílio, ele profetizou dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos.
Jó, no meio da sua aflição, disse: agora os meus olhos veem a Deus. Aleluia. Abacuque falou no seu livro, dizendo assim no capítulo 3: ainda que não haja fruto na árvore ou na videira, ainda que não haja ovelha no pasto, ainda que o fruto da oliveira minta, se tudo der errado, ainda assim eu sei que a minha alma vai se alegrar no Senhor. E o que nós estamos fazendo? Se nós pararmos de olhar a fonte, nós vamos nos alegrar com a cisterna, e um dia a cisterna seca. Então todos eles estão dizendo, independentemente do que esteja acontecendo, a nossa alegria está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, porque Ele não muda. As circunstâncias mudam, mudam ou não mudam? Muda ou não muda? Muda. As circunstâncias mudam, a vida muda, mas de repente você fala assim: eu não estou me baseando, eu não estou firmado em nada disso. A minha esperança está em Deus, porque em todas as estações Deus é bom. E aqui eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Eu vou ler de novo porque pode ser um amém mais forte. Paulo está dizendo: nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ama a Deus e se você é dele, até o que parece está dando errado, está dando certo. Ah, mas eu não estou entendendo. É porque tu é burro. É porque eu sou. É porque a gente olha com a visão humana e diz assim: eu não estou entendendo, porque eu achei que tinha que ser desse jeito. Graças a Deus que não é do nosso jeito. Graças a Deus que na nossa pequenez a gente não consegue mudar os sonhos dele. Graças a Deus que até aquilo que a gente está chorando hoje, Deus está dizendo: chora, mas está trabalhando para o seu bem. Ah, mas aconteceu isso comigo, por exemplo. O Gerald, essa semana, teve o falecimento do pai dele lá no Gabão. Liguei para ele, orei com ele. Chegou aqui de manhã, ele me abraçou, chorou. Quando ele acabou de chorar, ele olhou para mim e falou: mas Deus é bom. E eu falei: é o tema da pregação. Aí ele: em todo tempo Deus é bom. E é isso, porque se fosse por nós, ninguém morreria, ninguém ficaria enfermo, ninguém teria tribulação. Mas Deus vê tribulação, luto, enfermidade de outra forma. E o convite é: comecemos a enxergar como Deus enxerga. No meio do meu luto, Deus é bom. No meio do momento de escassez financeira, Deus é bom. Pai, o que você quer me ensinar? Deus, você continua sendo bom. Quais são os princípios que você quer me mostrar? Deus, eu ligo o meu coração ao seu coração. Eu declaro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, sabe o que isso pode fazer com a gente? Fazer a gente rir do que está dando errado. Só tem um povo maluco que pode rir do que não está dando certo. É a gente. Está rindo do quê? Rapaz, acredita que até isso está cooperando para o meu bem? Acredita? No discipulado passado, a Juliana estava falando, né? A gente estava falando sobre os planos de Deus não se frustram. E aí ela muito sabiamente falou: mas o de alguém sempre se frustra. É verdade. O de Deus nunca se frustra. Mas muitas vezes os nossos planos não se cumprem quando a gente quer, como a gente quer. Mas até isso, se a gente confia em Deus, a gente tem que falar: Deus, obrigado, porque tudo coopera para o meu bem. Posso fazer um parêntese rapidinho? Você já imaginou que podia ser pior? Porque se tudo coopera para o nosso bem, até aquilo que está nos fazendo mal hoje é para algo melhor. Aí a pessoa fala: eu fui demitido. Tu sabia que podia ser pior se tu tivesse ficado? Porque se tudo coopera para o meu bem, o que está me fazendo mal hoje é para uma conquista maior, melhor, que eu não entendo, eu não sei, e nem tudo é natural. Nem tudo é natural. Quando Pedro falou para Jesus: e nós que deixamos mulher, filho, filha, ele falou assim: olha, nesse mundo vocês vão colher 100 vezes mais, e no porvir também. Eu não sei, Jesus, mas tomara que aí no céu a conta do Gabrielzinho esteja ficando cheia. Mas é confiança, Deus é bom. Então, em todas as estações, Deus é bom. E por fim, a bondade de Deus nos leva ao descanso. Eu preciso que você repita isso no seu lugar: a bondade de Deus
nos leva ao descanso. Porque veja, se você está com a fonte, você não está preocupado. Mas se você está com a cisterna, você está, porque se a cisterna rachar, você tem um problema. E a bondade de Deus é a única coisa que nos conduz ao descanso. E eu quero ler com vocês rapidamente Hebreus capítulo 4. Porque eu preciso de um descanso. E eu tenho visto na minha vida que eu não sei descansar. Não sei se vocês parecem um pouco comigo. Porque o que eu aprendi sobre descanso é assim, dar tudo de si. E quando você não aguentar mais, para um pouco. Você também é assim? Mas se você ainda não deu tudo, você pode um pouco mais, força. Aí quando você não acabar, eu preciso de 7 dias de férias para não morrer. E Deus está dizendo, não é esse o descanso de Deus. Porque esse é o descanso do homem caído. Mas o descanso do céu é diferente. O descanso de Deus não vem porque você trabalhou muito e precisa descansar. O descanso de Deus para o ser humano vem porque ele já fez tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 9. O autor de Hebreus está escrevendo que para o povo de Deus ainda há um descanso. Alguém pode dizer amém? Amém. Se você puder profetizar para quem está só falando, há descanso para você. Tem descanso. Eu quero esse descanso. Eu quero esse descanso. Hebreus capítulo 4, versículo 9 vai dizer, portanto, resta um repouso. Pode botar na que tem um descanso? Eu prefiro. Eu acho que estava na NVI, talvez. Portanto, e aí depois a gente vai ter que mudar de novo para essa, né? É bom que vocês estão pregando junto comigo. Portanto, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Diga amém. Tem um descanso para a gente. Versículo 10. Agora eles estão mudando a versão, né? Aí. Porque aquele que entrou no descanso... De quem que é o descanso? Não é seu não, porque tu não sabe descansar. Se fosse o seu, você acha que precisa de férias em Caldas Novas. Eu preciso descansar. Aí o seu descanso é ficar inativo. Não é. O descanso de Deus é totalmente diferente. Então qual é a promessa de Deus? Eu vou trazer vocês para o meu descanso. Eu vou trazer vocês para o que eu preparei. Pois aquele que entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Volta na NVI, volta para o 9. Volta para o 9. Isso, que eu queria essa versão. Porque essa versão fala assim, assim ainda há um descanso sabático para o povo de Deus. Esse livro de Hebreus foi escrito para o povo hebreu, que sabia o que era o sábado. E o que era o sábado? Era o dia do descanso. Então, quando o autor de Hebreus fala, ainda há um descanso sabático, ele está falando assim, ainda há um descanso do jardim para o povo de Deus. Ele está dizendo, lembra do nosso antepassado Adão? O primeiro descanso sabático foi feito com Deus e o homem em um jardim, onde Deus cria todas as coisas. O quê? Todas as coisas. Tudo estava pronto. No sexto dia Deus cria o homem. E no sétimo dia, Deus faz o quê? Descansa com o homem. Ou seja, o descanso sabático para o homem não foi, você fez tanto que agora merece descansar. O descanso sabático é, Deus realizou uma obra maravilhosa. E porque Deus realizou uma obra maravilhosa, o homem pode descansar com Deus. O descanso sabático fala, não é porque você pode agir bem ou trabalhar bem, é porque Deus trabalhou bem e realizou todas as coisas. E porque Deus realizou todas as coisas, agora você pode descansar do seu trabalho, como Deus descansou do trabalho dele. Por quê? Porque está tudo pronto. Como que nós sabemos que está tudo pronto? João capítulo 19, versículo 30. E Jesus então bradou, está consumado. Que significa tetelestai, ou seja, a dívida foi paga, o trabalho está completo, a obra está encerrada. Se a obra está encerrada, agora há um descanso para o povo de Deus. Qual o descanso? Sabático.
O que significa que nós não estamos descansando porque tem coisas maiores para serem realizadas. Nós estamos descansando porque a maior obra já foi realizada. E que agora tudo coopera para o nosso bem. Vamos voltar para Hebreus 4, versículo 10 e 11. Agora presta atenção no versículo 11, porque isso é muito importante para a gente. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Pergunta aí, por quê? Porque entulhar as cisternas dá trabalho, gente. O que o autor de Hebreus está dizendo, você entra no descanso de Deus, mas para você entrar, você vai se esforçar. Em que sentido? Você precisa abrir mão de toda desobediência, a fim de que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. O que ele está falando do povo hebreu? Qual foi a desobediência do povo hebreu? Não acreditar que Deus era tão bom quanto Deus estava falando que era. Eu sou a fonte de água viva, tá? Nós vamos construir cisternas. Eu vou dar a terra prometida. Nós não somos tão fortes para conquistar. O tempo inteiro eles questionavam a bondade de Deus, olhando o que eles podiam fazer. O autor de Hebreus está dizendo, você precisa se esforçar para você entrar no descanso. Porque se você cair no exemplo de desobediência, que é olhar para as suas cisternas, você não vai entrar no descanso. Porque o descanso fala, você descansou das suas obras para participar das obras de Deus. Você descansou daquilo que você poderia fazer para participar das obras de Deus. Então, vendo que ainda resta um descanso, o que o descanso produz em nós? Agora o fruto que só Deus pode produzir. Porque se o nosso descanso é parar tudo que nós estamos fazendo, o descanso de Deus não é parar tudo que Ele está fazendo. O descanso de Deus é desfrutar de tudo que Ele está fazendo. E qual é a diferença? Quando a gente desfruta do que Deus está fazendo, Ele nos dá mais coisas para fazer. Quer dizer que se Deus te levar ao descanso, você vai ser muito mais produtivo do que você trabalhando. Porque agora você vai carregar o quê? As obras de Deus na sua vida. E aí de repente, aquilo que era impossível para você, para mim, começa a se tornar possível. Não porque a gente está se esforçando, mas porque a gente está descansando em Deus. Como por exemplo, Jesus falou assim, quem está cansado vem até mim porque eu estou descansado. E eu sou manso e humilde de coração. Quando Jesus olhou para o ser humano, Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter muita aflição. Mas tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus era o modelo de pessoa que mais estava realizando coisas, mas ao mesmo tempo ele estava totalmente descansado e chamando pessoas para participar do descanso dele. Agora, alguém fez mais do que Jesus? Durante 3 anos ele curou, ele sarou, ele multiplicou pão, mas ele não considera que nada que ele fez foi um trabalho. Por quê? Porque ele estava experimentando as obras que Deus já tinha realizado. Ele estava experimentando o que o Pai já tinha mostrado. Até quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, Pai, por favor, retira Lázaro. E a Bíblia diz que ele falou assim para que as pessoas crescem, porque ele sabia que Deus sempre o ouvia. Ou seja, o nível de descanso em Deus, quando você queimar as cisternas, não sei nem se tem como queimar a cisterna, né? Mas entulhar as cisternas fica melhor. Quando você entulhar as cisternas, Deus vai te levar a um lugar onde você vai poder desfrutar da vida. Um descanso verdadeiro. Onde você fala, o que eu estou vivendo não foi produzido por mim, não pode ser mantido por mim, não pode ser perdido por mim. Ou seja, ou Deus cuida, ou Deus faz, ou Deus realiza. Ah, e quem cuida da igreja? Deus. Deus. Ah, e se você vai viver assim, quem cuida de seus filhos? Deus. Ah, e você não vai fazer nada? Vou ser bem sincero, não. Você é um bom pai, vou cuidar, vou ensinar a Bíblia. Mas você tem ideia que eles vivem muito mais longe de mim do que comigo? E é claro que eu vou ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque quando for velho não vai se desviar, amém. Mas sabe quem cuida do coração deles? Deus. Ah, e sua vida financeira? Eu vou estudar, vou melhorar, vou aprender princípios, mas sabe quem cuida dela? Deus.
E se um dia você não tiver nada, eu vou ter nada e vou continuar dizendo, Deus é bom, mas eu estou crendo que eu vou ter tudo, porque no jardim tem tudo. No jardim tem abundância, proteção, provisão, dança, alegria. No jardim tem a vida de Deus sendo levada. No jardim há regozijo. No jardim há fonte de águas abundantes. O que eu preciso fazer? Entender que Ele é o pão vivo que desce do céu. Um dia Deus prometeu para o povo, eu vou mandar maná todo dia. Não se preocupa, vocês são o meu povo, vai chover pão do céu. Vocês só não podem estocar. Sabe o que o povo fez? Estocou. Porque alguns deles disseram, vai que amanhã ele acorda de mau humor. E vai que amanhã ele não manda o pão. E alguns de Israel esconderam o pão, e o pão deu mau cheiro, o pão mofou, e naquele dia Deus não fez chover o pão do céu. E disseram, por que não choveu? E Deus falou, porque tem gente que não acredita. Entende que a história inteira, Deus dizendo, consegue acreditar que eu vou fazer? Consegue acreditar que a minha bondade faz cair o pão? Consegue acreditar que a minha vontade faz cair a chuva? Consegue descansar em mim? E eu queria dizer que é fácil. Mas o autor de Hebreus falou, esforça-te para entrar no descanso. Porque você vai ser tentado a acreditar que é o seu esforço, que é a sua eloquência, que é a sua sabedoria, que é o seu networking, que é o seu não sei o quê. E Deus está dizendo, se você conseguir esquecer tudo isso e acreditar só em mim, eu vou fluir como rio de águas vivas. E aí quando o inimigo vier perguntar para a gente, vocês acreditam que Deus é bom assim? A gente tem que ter fé o suficiente para dizer, Ele é melhor que isso. Ele é melhor que isso. Porque Ele vai vir questionar, por que Deus é bom se isso e se aquilo? Fala, tudo coopera para o meu bem. E esse é um chamado de arrependimento. Porque talvez você nem perceba que a nossa ansiedade só comprova a cisterna que a gente está adorando. Que a nossa agenda cheia, lotada, só comprova que a gente está acreditando que é tudo no nosso esforço. Que a falta de tempo mostra o Deus que a gente está adorando. E aí a gente é chamado para se arrepender de tantas das coisas. Mas essa semana eu falei, Deus, eu me arrependo da dúvida. Eu me arrependo de acreditar que era por causa de algo. Não, Deus, eu quero voltar ao lugar onde eu estou celebrando o descanso sabático no jardim. Não é a quantidade de pessoas que eu atendo, não é o tanto de gente que eu ajudo, não é a minha capacidade de falar, é a capacidade que eu tenho de acreditar que Deus é bom e continua sendo bom. Pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você ao arrependimento nessa manhã. Convidar você talvez a simplesmente orar e falar, Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu ando preocupado com as minhas finanças, me ajuda porque eu ando preocupado com tanta coisa. Deus, eu estou tão sobrecarregado. E o primeiro convite ao arrependimento que eu quero fazer é pedir para você que se sente cansado e sobrecarregado, só levante a sua mão onde você está como um sinal a Deus. Pode ser de qualquer coisa. Falei, gente, essa semana, nas últimas semanas, eu estava assim, Jesus amado, hein? Mas uma visão da bondade dele faz a gente voltar a sorrir. Estenda sua mão se você precisa de Cristo, no sentido de estava sentindo cansado, sobrecarregado, preocupado, pensativo. Às vezes você perdeu noites de sono. Talvez você esteja com úlceras, gastrite. Talvez você tenha sido assolado por crise de pânico. Eu vejo Deus levantando homens, pais, sacerdotes de verdade na casa para começar a declarar, essa casa é casa de paz. Sabe, muitas crianças estão sendo assoladas com sobrecarga emocional. Senhor, nessa manhã, nossas mãos estão estendidas porque a gente precisa voltar para a fonte de vida, voltar para o Deus que realiza o milagre, voltar para o Deus que fez acontecer. Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão por acreditar que as nossas cisternas reteriam as águas que você fez jorrar. Perdão por acreditar que nós estaríamos te honrando se estivéssemos praticamente
cansados de tanto fazer as coisas. Perdão por negociar o ano sabático. Perdão por não se esforçar para entrar no descanso, acreditando que isso te honraria. Perdão por mutilar as nossas almas, correndo atrás do vento. Mas como igreja, as nossas mãos estão estendidas pedindo: Deus, leva-nos de volta ao lugar que a água flui, que a graça é derramada abrindo portas. Leva-nos ao lugar onde fomos conhecidos antes de termos qualquer título, sem nada a provar a ninguém. Deus, leva-nos ao lugar onde o nosso coração se encontra com o Teu e nós podemos descansar das nossas obras. Ó Cristo, nós precisamos andar contigo. Ó Cristo, eis-nos aqui, querendo aprender contigo, que é manso e humilde. Nós nessa manhã nos arrependemos das máscaras que usamos. Nos arrependemos, Deus, de acreditar no saldo da conta para achar que o nosso futuro estava garantido. Deus, nos perdoa. Nos perdoa por acreditar que os dons que o Senhor nos deu seriam as armas que nós tínhamos para sobreviver. Não, Tu és a nossa arma, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso escudo, Deus. Nos perdoa por ter cometido o crime de abandonar as fontes de águas vivas e construir cisternas. E eu oro nessa manhã: perdoa a nossa ansiedade, perdoa as nossas noites mal dormidas, pensando. Perdoa-nos, Senhor, e leva-nos de volta à fé da criança, a fé pura, a fé que descansa, e que nesse descanso o Senhor possa produzir em cada um de nós aquilo que só o Senhor pode produzir. Muito obrigado, Jesus, por nos receber de braços abertos. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O time profético vai estar aqui à frente. Nós vamos finalizar esse domingo cantando um louvor. Eu peço que você cante de todo o seu coração, adorando aquele que vive e reina. É o Senhor.
Louvado seja o nosso Deus. Que uma geração cante a outra geração as grandezas do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é vivo, Ele é a vida. Além dele não há nenhum outro. Grande é o Senhor nosso Deus, poderoso é o Senhor nosso Deus. Te louvamos, Senhor, nessa manhã. Que a bondade, que a força, que a graça e que a fonte inesgotável que é o nosso Deus esteja encontrando a sua vida e toda a sua história, no nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz.